Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Primeiramente, quero agradecer ao Edilson Santos, ele é lá da Bahia. Obrigado, Edilson, aí, por mandar um salve aí, tá bom? Espero que você continue aí nos ajudando assistindo os nossos vídeos, ok? E você, da onde que você é? Então, eu quero falar aqui da sua região, quero saber quem é você. Então manda um salve aí pra gente saber quem você é e da onde você está falando, ok? Pra gente saber até onde nossos vídeos estão indo. Quero agradecer também aos novos inscritos, que a gente já nesse momento chegou aos 321. A nossa meta é 350 com esse vídeo, então eu espero que você nos ajude com essa ideia, ok? O vídeo de hoje vai ser sobre proporções, é um vídeo que eu já tenho falado nos outros vídeos que eu iria fazer. Esse vídeo é mais para aquelas pessoas que já assim, o iniciante, e também para aquelas pessoas que não têm nenhuma noção de desenho, que com esse método aí eles vão conseguir já desenhar alguma coisa, ok? Então esse vídeo é para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo e fique conosco até o final. Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito ainda, dá essa moral, deixa o seu like, deixa o seu comentário e depois da vinheta, bora pro vídeo! Então, pessoal, tô aqui dividindo o meio, né, da folha, um risco aqui, né, fazer um risco aqui na vertical, vou fazer um outro também na horizontal. Tô medindo aqui o meio, né, para poder dividir, para o desenho não ficar nem para um lado e nem para o outro, né, para aproveitar melhor a folha. Aí eu vou fazer um risco agora na horizontal. Esse risco vai ser o da sobrancelha, né? E esse esquema eu comecei a fazer há pouco tempo, foi do jeito que eu achei mais fácil, né? Aqui não coube a letra, eu vou apagar aqui e vou fazer de novo, né? Para caber certinho a letra, né? Eu comecei a fazer há pouco tempo, porque eu achei esse esquema um pouquinho melhor para mim. Agora eu vou dividir em duas partes iguais e uma parte um pouquinho maior, né? Tô dividindo ali a 3, 6, vou colocar com 9,5, porque o queixo vai ficar um pouquinho mais abaixo. Esse esquema ele serve para qualquer desenho, mas ele pode sofrer algumas mudanças dependendo da imagem, né? Aqui a linha do cabelo, onde começa o cabelo, né? Vou marcar aqui linha do cabelo, né? Vou marcar também agora a linha do nariz, né? Então eu já vou deixando aqui como que eu quero que o desenho vai ficar, né? É bom a gente saber cada proporção, onde que vai ficar cada parte da cabeça, né? Essa outra parte eu vou fazer a linha do queixo, mas pode sofrer alterações. Isso é em qualquer modelo que você vai fazer, às vezes muda um pouquinho. Agora eu vou dividir aqui a linha do olho, né? Fazer ali para onde que vai ficar o olho, a linha do olho, escrever aqui, né? Todos esses esquemas, assim, eu não faço assim detalhado dessa forma quando eu estou desenhando com régua, mas e agora eu vou colocar aqui o início da boca, né, onde que a boca deve começar e onde que ela deve terminar, tá? Essa primeira linha vai ser o início da boca, né? Ficou um pouco torto aqui, vou tentar ver onde que eu errei aqui, ó. Aí acertar aqui, né? Não precisa ficar retinho e perfeito, porque tudo isso daqui sofre algumas mudanças depois, mas é isso daí, a gente tem que ir tentando fazer o máximo possível, né? Agora vou colocar aqui o término da boca, né? O final, onde que a boca deve ficar, né?
final da boca. E aí tá o esqueminha montado já. Agora é só a gente começar a desenhar, né? Eu vou começar aqui pelo olho, vou dividir aqui 2 centímetros, né? Lembrando que a largura do olho, ele é no meio ali, deve ser a mesma largura do olho. É assim, é meio padrão isso daí, né? Mas pode variar um pouco também. Ali eu já vou dividir também para onde que vai ficar a íris, né? Ali já está dividido. A linha da cabeça, linha da sobrancelha, linha dos olhos, linha do nariz, meio da boca, final da boca e linha do queixo. E agora vamos desenhar o olho. Você pode ver que todos os desenhos podem se encaixar nesse esquema. Você pode fazer qualquer desenho com esse esquema. Só que é claro, pode sofrer algumas alterações, mas é mínima a alteração, não é grande coisa. Mas fazendo dessa forma, você já vai ver onde que fica cada parte, e aí fica muito mais fácil para você desenhar, ok? Tá ventando um pouco aqui, eu acabei batendo aqui no ferrinho aqui que segura a câmera, aí deu um pouquinho de tremida. Aí ó, fazendo aqui a parte do olho, a parte de cima aqui, né? Eu esqueci o nome que se dá para essa parte do olho, mas não tem problema não, ok? O processo tem que ter muita paciência, né? Agora eu vou fazer a outra parte do olho aqui. Lembrando aí, pessoal, que a gente faz esse tipo de trabalho porque gosta de ajudar aquelas pessoas que não tem como pagar um curso. E aí, aproveitando aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, isso ajuda demais o nosso canal, ok? Deixa seu comentário, fala de onde você é, que a gente no próximo vídeo a gente coloca aí, tá? Compartilhe também esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que vai ajudar, né, e que gosta desse tipo de conteúdo, ok? Isso também contribui muito com o nosso canal, ajuda demais, tá bom? Então, como eu estava falando, a gente tem colocado esse canal para poder ajudar as pessoas que não tem como pagar um curso e tal, e fica mais fácil assim, né? Vocês viram aqui que eu dividi a mesma largura do olho, né, para fazer o nariz ali, ó. E eu vou traçar um risco, né, para onde que o nariz não pode ultrapassar essa linha. Mas há nariz também que ele é um pouco mais achatado, então ele vai passar um pouco mais. Há nariz que é um pouquinho mais fino também, e ele vai talvez ser um pouco menos. Por isso que eu digo que esse é só um esqueleto aqui para você saber mais ou menos onde é que fica cada parte do rosto. Mas isso pode sofrer mudança para cada tipo de desenho, entende? Então esse é um esquema que eu achei muito bom. Só que, claro, todos os esquemas eles, às vezes sofrem uma pequena mudança para poder chegar no resultado que você quer, né? Aqui eu vou fazendo a parte de dentro do nariz aqui, né? E a gente já vai dando mais ou menos o desenho já vai tomando vida, né? A gente vê aqui que o desenho já vai tomando assim vai melhorando, né? Cada vez que a gente vai fazendo, acrescentando algum item, ele vai ficando mais parecido. Se bem que aqui a questão não é ficar parecido, aqui é mostrar como é feito o processo, tá bom? Vocês viram aí que eu tracei aí da íris até ali onde que vai começar a boca, mas na verdade esse risco tem que ser até no final da boca, para você delimitar que a boca não pode passar disso. Mas isso também acontece do seguinte, que às vezes a pessoa tem uma boca um pouco menor, então ela ainda vai ser menor, aí vai ser lá no começo ali do olho mesmo, né?
aqui já vamos dividir, já dividi aqui, agora nós vamos fazer a boca, né? Não pode passar dessa linha aí, né? Que a gente fez. E assim a gente vai construindo o desenho, entende? Tem que ser com muita paciência, senão a gente não consegue chegar lá, né? Eu vou dar uma dica aqui do seguinte: quando a gente está fazendo o desenho, a gente precisa focar mais no processo do desenho que no resultado final. Isso eu já falei no nosso canal, e entender o porquê que a gente está fazendo daquela forma. Mas o processo é muito importante. Nesse caso aqui a gente está entendendo o processo, como que o desenho pode ser feito. Aí para chegar no resultado, para ficar idêntico ou bem parecido com a imagem, aí já é mais treino, é uma outra coisa. Mas primeiro a gente vai estar focando aqui no processo de como é feito cada parte. Essa é a forma que eu encontrei mais fácil para mim construir o meu desenho. Aqui a gente vai dar início à sobrancelha. Eu pego todas as sombras que possa me ajudar para poder localizar de onde começa cada parte. Nesse caso aqui eu peguei essa sombra de dentro do olho, né? E para poder fazer a sobrancelha. Então a gente tem que pegar tudo que tiver em volta ali, cada detalhezinho, para a gente saber onde é que vai cada detalhe, né? Aqui também fazer o outro lado da sobrancelha. Eu sempre faço essa parte do meio primeiro, para depois colocar a parte lateral, né? Ali como é que fala? O contorno, né? Primeiro eu foco mais nessa parte de dentro, porque eu sabendo onde é que está cada parte de dentro, fica mais fácil eu saber onde que vai cada parte de fora, né? Aqui, tá vendo? Já vou fazer a parte do contorno aqui, do cabelo aqui, ó. Então fica, depois que eu faço a sobrancelha, já dá para mim ter uma noção mais ou menos onde vai o contorno ali do cabelo, né? Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. Logo no começo eu não fazia assim, eu fazia primeiro o contorno para depois fazer a parte de dentro. Só que às vezes eu começava o desenho e aí ele ficava mais para um lado da folha, às vezes não cabia na folha. Já aconteceu isso com vocês? Se aconteceu, comenta aí embaixo, ok? Isso é coisa da gente que está começando, ok? Então aqui ó, a gente já vai conseguindo fazer a parte lateral, tá vendo? Depois que constrói a parte de dentro, a parte de fora fica muito mais fácil da gente construir, né? Então aqui já estamos fazendo aí a parte do cabelo, né? Tá deixando mais ou menos ali. Tudo isso pode sofrer mudança. Você vê que o meu esboço é um pouco mais limpo, né? Mas é costume meu, não tem problema nenhum você riscar mais e deixar lá, tá? É que eu sempre, quando fui fazer desenho, desde o começo, eu sempre queria fazer uma imagem mais limpa, né? E procurar não estar apagando tanto, mas eu ainda apago. Quando eu faço um desenho a caneta, não tem jeito de apagar, e a gente tem que ir disfarçando os erros no meio do desenho ali. Aqui mais ou menos eu estou fazendo a cabeça, o cabelo, né? E agora a gente vai fazer a parte do contorno aqui pro lado de dentro, né? Depois a gente faz a orelha, mas por hora primeiro eu vou fazer aqui as partes laterais primeiro, né? E é isso, desenho é isso. Outra dica que eu quero dar para vocês é, sempre que puderem, tá? Estudar expressões do rosto. Olha, eu tava vendo aqui, ó, tá vendo? A linha do queixo, ela vai ter que ficar um pouco mais para baixo. Então aqui eu já tô dando mais uma detalhada, mas ainda acho que ainda vai ter que sofrer alguma mudança aqui ainda. Pode ser que eu precise colocar um pouquinho mais para baixo ainda. Mas essas linhas, como eu falei, são linhas auxiliares. Elas só vão auxiliar você na construção do desenho. Mas tudo isso daí
é só pra gente saber mais ou menos onde é que vai cada parte do rosto, entende? Agora vamos fazer a orelha. Geralmente a orelha, assim, se eu fosse fazer um outro desenho, ela iria começar na linha da sobrancelha e ia chegar até ali na linha do nariz. Mas nessa imagem aqui já não dá, então eu já tive que mudar também. Então muda muito de cada imagem. Você não pode ficar preso a um esquema, entende? O esquema aí dessas linhas é só para te auxiliar, mas assim, pode sofrer grandes mudanças e a gente vai fazendo o esboço depois, lembrando que o esboço não é o desenho pronto. Muitas pessoas já querem deixar o esboço como se fosse já perfeito ali e tal. Não, a primeira parte do esboço é você saber onde que vai cada parte. Depois que você souber onde que vai cada parte, aí sim você vai começar a detalhar o que precisa ser mudado, entende? E outra coisa que eu recomendo também, depois que você termina ali o esboço, dá um tempo, tá? Sai, vai fazer qualquer uma outra coisa, uma meia hora, 1 hora, aí depois você vem e continua o desenho. Por que eu falo isso? Porque quando você está fazendo o esboço, você acostuma muito com a imagem que você está vendo e você aí não consegue ver os defeitos. Eu sempre faço isso, eu faço todo o esboço primeiro, do jeito que eu achei que fica melhor. Aí eu saio, vou fazer qualquer outra coisa. Aí depois de meia hora ou 1 hora eu venho e dou uma olhada no desenho e vejo que tem muitas coisas que precisam ser mudadas, ok? Então é isso. Aqui a gente vai fazendo o desenho, fazendo a orelha aqui. Algumas partes já deixo um pouquinho detalhado só para mim não me perder depois, né? E é isso, pessoal. O desenho vai saindo. Então, para você que não consegue desenhar um rosto, não sabia onde que ia cada parte, esse é um esquema bom que eu achei para mim. Pode funcionar para você? Pode. Pode também não funcionar? Pode. Às vezes pode não funcionar para você. Funcionou para mim, mas às vezes pode não funcionar para você. Mas isso é uma ideia, né, que eu estou passando para vocês, que pode, como foi útil para mim, pode ser útil para vocês também, ok? Aqui a gente já vê também que, ó, tá vendo? Já sofreu mais uma mudança aqui embaixo no queixo, né? A minha preocupação agora não é deixar o desenho perfeitamente parecido com a imagem, mas é deixar assim o mais próximo possível, né? Depois que eu terminar o esboço, que será um próximo vídeo, aí eu vou melhorar as características dele, né? Para ficar realmente parecido com a imagem. Mas esse primeiro momento é mais para saber onde é que fica cada parte ali, né? Isso a gente precisa treinar todos os dias. Eu não consigo fazer isso, né? Mas se eu treinasse todos os dias eu estaria muito melhor. É que eu não tenho tempo mesmo para isso, né? E aqui a gente vai fazer essa pequena barba dele aqui, né? Tá bem ralo aqui. Tentar chegar o mais próximo possível aqui, tá? Mas vocês veem que a gente já conseguiu fazer o rosto, entende? Ficou parecido? Ainda não ficou parecido, mas pelo menos o rosto a gente já conseguiu. O ficar parecido vai ser quando a gente fazer a segunda parte, né? Então, essa primeira parte, a preocupação é só mostrar para vocês como eu faço cada parte do rosto, né? Outra coisa, para quem também está começando a desenhar e pega aí um tablet ou um celular, procure não ficar dando zoom, deixa a imagem parada ali da melhor maneira que você consiga ver todo o desenho primeiro, e não dê zoom, pelo menos nesse primeiro momento que você está fazendo o esboço, senão o desenho pode sofrer muitas alterações e você não conseguir captar o desenho da forma que ele é.
deixa para dar zoom na hora que você for pintar, na hora que você quer dar detalhe melhor a uma parte do rosto, né, ou do corpo que você estiver desenhando, aí você dá zoom. Mas nesse primeiro momento, quando você está fazendo o esboço, não dê zoom, tá bom? Então, mais ou menos isso. A gente fica feliz, né, quando o desenho começa a ficar um pouquinho parecido, né? Desse desenho eu tenho certeza que vai sofrer muitas mudanças ainda para até chegar ali no objetivo, né, naquilo que eu quero por desenho. Lembrando também que eu acabei de esquecendo que quando é o rosto da mulher, esse risco que eu fiz aí para chegar até o final da boca, ele para a mulher já é um pouco mais curto, né? Para o homem já é um pouco mais largo, mas para a mulher já é um pouco mais curto. A boca não é tão grande assim. Mas eu estou vendo aqui que essa boca também vai ter que sofrer mais uma mudança, né? Mais algumas mudanças. E a gente vai acertando ao longo do vídeo aí, a gente vai acertando, tá bom? Dando uma detalhada melhor aqui. A orelha, né? Cabelo também, vamos dar uma mexida aqui. E aí, pessoal, comenta aí embaixo da onde que vocês são, da onde que vocês estão assistindo esse vídeo, qual a região. Eu tenho visto que, apesar do canal ser bem pequeno ainda, muito pequeno eu diria, já tem ido para muitos países aí para fora. Eu fico feliz com isso, né? Porque a gente vê que o canal da gente está indo levando essa questão do desenho para muitos lugares, né? Eu espero que vocês estejam gostando, né? Aqui vou dar mais uma mexida no cabelo, não achei que estava muito bom aqui, dar uma delimitada melhor no cabelo. Dar uma mudada aqui, né? Mas é isso daí, igual ainda não tá. Mas a gente vai chegar lá, até o final do vídeo, talvez não desse, mas do outro, a gente vê, né, que nem eu falei pra vocês, a gente dá uma saída e depois dá uma verificada pra ver como é que vai ficando o desenho, né? Então aqui é só pra dar uma delimitada aqui pra mim saber mais ou menos onde é que pode ficar o cabelo, né? Mas é isso, pessoal. A gente que gosta de desenho tem que ter paciência para poder fazer, né? Se você não tem paciência para desenhar, então você precisa, se você quer desenhar, você precisa praticar a paciência. E eu já falei mais de uma vez aqui nesse canal também o seguinte: independente se o desenho vai ficar bom ou não, nunca pegue, rabisca, joga fora, né? Tem muitas pessoas que vai fazendo o desenho, vai vendo que não está ficando bom e aí ela risca todo o desenho, amassa e joga fora. Gente, não faça isso. Eu tenho desenho meu aqui, até no canal tem desenhos aqui assim que ficaram horríveis, mas eu deixo eles ali para mim entender por que chegou daquela forma ali, entende? E aí a gente tenta melhorar. O desenho é isso, a gente tem que estar numa melhora constante, procurando ver onde é que estão os erros, né, para poder melhorar. Aqui vou dar uma reforçada aqui na sobrancelha, né, e aí o desenho, pra gente saber mais ou menos onde é que vai cada parte, né? Mas é isso daí, pessoal. Desenho. Agora eu vou fazer a parte de dentro do olho, né? Tem que, para poder ver como é que vai ficar, né? Dar uma reforçada aqui na parte de cima. Um pouco mais escuro aqui na beirada aqui, né, no finalzinho. Agora sim é a hora de talvez até dar um zoom, né, para dar uma melhorada aqui, né, nessa parte do olho. Ele tem um olho
bem pequeno. Dá mais uma reforçada aqui, tem tipo uns cílios ali, né? Fazer alguns aqui. A imagem, assim, ela é um pouco clara. Eu sempre gosto de uma imagem um pouco mais escura, e essa imagem está um pouco clara. Nós já vamos fazer aqui a parte de dentro do olho, para ver mais ou menos como é que vai ficar. Vou dar um pouco mais de vida ao desenho, né? Você vê que cada detalhe que a gente coloca no desenho, o desenho vai criando vida, né? E vai também aparecendo um pouco mais com o desenho. A gente também precisa reservar tempo para o desenho. A gente tem tempo para tudo, viu? Mas a gente precisa reservar tempo para o desenho. E muitas vezes a gente só quer pegar ali uma hora ali que tá meio descansado e já começa a desenhar. Na verdade, o certo antes de começar qualquer desenho é você pegar uma folha e fazer bastante riscos, né? Para deixar o punho ali mais firme, né, na hora de desenhar. Isso eu faço e tem me ajudado muito também, tá bom? Aí mais uma dica de desenho aí para vocês. Fazendo a parte do olho aqui, um pouco escuro, né? Fazendo a parte de dentro aqui, né? A parte mais escura do olho, conforme a referência ali. Então a gente vê que é um processo, e esse processo é demorado, não é fácil não. Eu amo desenhar. Se eu só pudesse, eu atravessava o dia desenhando. É que a gente tem outras coisas para poder fazer, não dá. E para mim até fazer desenho, e para postar aqui é só cada 15 dias, não consigo fazer menos do que isso. Aqui vou dar uma melhorada nessa questão aqui do nariz, né? Precisa dar uma mexida aqui, né? Pelo que eu vi na referência. Mas é isso daí, desenha detalhes. Você faz o primeiro esboço, daqui a pouco você vê que tá faltando alguma coisa. Agora eu vou dar uma mexida aqui nessa boca, que eu não estou muito contente ainda com ela. E eu acho que eu vou ter um trabalhão com ela ainda. Eu acho que vai sofrer várias mudanças ainda. Então é isso. A gente vai tentando melhorar cada vez aí, né? Um detalhe aqui da boca. Às vezes a gente vê o desenho pronto, você não sabe o quanto de dificuldade às vezes teve aquele desenho. As pessoas acham assim que é muito fácil só chegar e desenhando. Quem não entende muito desenho, agora quem já entende um pouquinho vê que não é fácil. Às vezes a gente vê também pessoas que têm uma grande habilidade de fazer desenho e fala assim, nossa, como é que essa pessoa consegue fazer com tanta destreza, né, o desenho? Mas isso também é questão de treino, viu? Eu não tenho tempo para treinar, assim, é muito difícil. Minha vida é muito corrida, mas a gente precisa procurar tempo para poder desenhar. Isso é um dom maravilhoso que Deus me deu, que eu amo demais da conta. Vamos lá, dando uma acertada melhor aqui nessa boca. Eu sei que tem pessoas que não gostam aí de vídeos longos, né? Mas para poder passar assim, os detalhes e tudo, tem que ser assim. Eu queria que esse vídeo ficasse com 20 minutos, mas não deu. No máximo, na verdade eu queria que ficasse com 15, mas não deu. Aí a gente foi observando, com mais cuidado e tal, vendo alguns pontos que precisava dar uma melhorada. E aí acabou passando um pouco do tempo. Mas é isso. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, tá? E que possa também levar
mostrar esses vídeos para as outras pessoas, gente. Isso vai ajudar demais. Lembrando que a gente conseguiu já chegar aos 321 no momento, e a meta é chegar aos 350, tá? Com esse vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue atingir isso daí. Quero agradecer a cada um de vocês que sempre tem dado essa força pra gente, né? Ó, tá vendo aqui, ó, eu vou ter que dar mais uma alteração aqui no queixo. Então, para vocês verem que eu fiz uma linha do queixo ali e ela já sofreu mais uma alteração aqui, para o desenho ficar um pouquinho mais parecido. E é isso, pessoal. Como eu já disse, esse esquema é só para você saber mais ou menos onde é que fica cada desenho ali, entende? Agora, com essa mudança que eu já fiz aqui no queixo, você viu que já ficou um pouquinho a coisa mais parecida. Essa pinta parece que não é mais aqui. Vou trazer um pouco mais para cá. Está um pouquinho mais para cá. Mas é isso daí. Dando uma mexida aqui ainda, que eu achei que ainda tá faltando alguma coisinha aqui, ó. Às vezes eu gosto de marcar bem para depois eu não me perder, né? E é isso, pessoal. É treino, é repetição. Isso é o que faz o nosso desenho. Peço a vocês aquela ajuda, inscreva aí no canal, gente, dá essa moral, deixe o seu like, isso ajuda demais o nosso canal. A gente precisa muito disso. Deixe o seu comentário, fala de onde você fala o que você achou do desenho, se precisa melhorar ou não. Compartilhe com a pessoa que você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Não precisa compartilhar com todo mundo, mas com aquelas pessoas que você acha que vai gostar do conteúdo, tá? Se você conhece alguém que quer começar a desenhar do zero, eu acho que essa é uma boa dica para você passar para ela, ok? E é isso daí, pessoal. Vou dando os últimos ajustes aqui. E é isso, o desenho não está finalizado ainda. Eu achei aqui, tô achando aqui que eu vou mexer nessa boca, que eu tô achando essa boca muito grande, né? Mas isso vai ficar para um próximo desenho. Então é isso, pessoal. Obrigado porque vocês ficaram até aqui. E fui.